Galera, eu acho que a essa altura do campeonato é difícil imaginar alguém que não tenha visto aquela famigerada cena, né, da Wanda tirando a boca do Raio Negro e ele explodindo o próprio crânio com a voz dele. Que loucura aquilo, né? Só você mora numa caverna pra não ter visto aquilo. Mas bora combinar que isso só aconteceu porque o Reed Richards contou pra Wanda como funcionam os poderes do Raio Negro, não é? Que é isso? Reed é marido da Wanda, afinal? Ele é burro? O Sam Raimi explicou a cena pra ele? Vem comigo pra gente conversar, pra gente falar justamente sobre essa cena e o que aconteceu ali. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Vocês estão lembrados da cena, não preciso explicar muito não, mas eu vou resumir, né, pra gente se situar, tá? Olha lá, a Wanda chegou lá na sede dos Illuminati, aí os caras resolveram peitar, os Illuminati todos, os seres mais inteligentes, mais casca-grossa de todas as equipes, os líderes de cada equipe, esses caras casca-grossa pararam na frente dela, encararam, um até com a perna bem aberta pra caramba, e tava lá, galera, o Raio Negro, o cara que se abrisse a boca desintegrava a Wanda. Só que ele tava lá, na frente dela, com a boca fechada. E o Reed virou pra ela, olha, se ele falar, você sabe o que vai acontecer com você. Vai falar com que boca? Pronto, aí a Wanda tirou a boca dele, ele não conseguiu falar, e a Wanda explodiu a cabeça dele. Então assim, que vacilo, hein, Reed? Porra, na boa, você é super inteligente, justamente fazendo parte de um grupo que são os mais inteligentes do universo, da galáxia. Fala sério, né? Eu fiquei muito WTF na hora, sabe? E olha, galera, o Sam Raimi e o Kevin Feige até estão dando explicações, né, de algumas cenas, algumas situações do filme por aí. Mas isso é assunto, inclusive, para outros vídeos, tá? Porque dessa cena até agora ninguém falou nada. Então vamos tentar entender o que aconteceu ali. Obviamente ignorando essas teorias doidas que o pessoal tem feito, dizendo que o Reed é o pai dos filhos da Wanda. Pô, sério, galera, vamos tentar ser mais focado aqui. Isso a gente sabe que não tem sentido nenhum. Então primeiro vocês têm que pensar que aqueles Illuminati têm uma outra noção do mundo, do que eles conhecem do multiverso, né? A maior ameaça à realidade. Quem sempre fazia cagada e ferrava com tudo era o Doutor Estranho. Então na cabeça deles ali, a Wanda não é um problema tão grande. O Strange é, o Doutor Estranho é, pra eles é. Até porque a Wanda do universo deles claramente não era tão poderosa. Então eles não estavam com essa noção de multiverso. O único que acreditou no Doutor Estranho sobre a gravidade do ataque da Feiticeira Escarlate foi o Professor Xavier. Provavelmente porque ele viu na mente do Strange a chacina que a Wanda fez nos Magos do Camartage. Ou seja, quando os Illuminati vão falar com a Wanda, eles estão, pô, com o ego lá em cima, pô. Nós somos os Beatles, né, dos heróis, não é verdade? A gente já derrotou o Thanos com a Joias do Infinito, com as Joias do Infinito. A Wanda é fichinha perto do Thanos. Pô, a gente tem a Capitã Marvel aqui, né? O Reed é o homem mais inteligente do planeta. Pô, eles acham, né? O Raio Negro pode desintegrar, obliterar qualquer coisa com a voz dele, qualquer coisa. Então, do que eu interpreto essa cena, não é que o Reed Richards foi burro, né? É que ele subestimou a Wanda. Bom, subestimando, então foi um pouquinho burro também. Porque assim, os heróis têm moral, galera, né? Eles não saem matando à toa. Então, primeiro, o Reed Richards aborda, ele tenta conversar, ele tenta explicar pra Wanda que ela não vai ter chance nenhuma por causa da voz do Raio Negro, né? Que podia desintegrar, podia apagar ela ali com um sussurro saindo da boca dele. O problema era que aquela Wanda não era a Wanda da realidade dele. Era a Feiticeira Escarlate que manipula a realidade. Então ela podia só falar, que boca. E já era, o Raio Negro não tem mais boca. Essa parte do Reed eu não achei nenhum absurdo, ok? Eu acho que é normal, é tipo o Tony Stark falando, temos um Hulk. Você tá tentando mostrar o poder do seu lado, tá tentando, né, gerar um pouquinho de intimidade, tá tentando ser intimidante, né? Agora, o que não tem nenhuma justificativa foi todo mundo assistindo enquanto a Wanda detonava um por um. Porra, galera, a Wanda tava fazendo macarrão com o Senhor Fantástico ali, enquanto os capitães estão lá assistindo. Tava esperando o turno dele jogar, só pode, porra, agora é minha vez, passa o controle. Isso não tem sentido, porque o Reed chega ali e conversar com uma pessoa, com uma personagem que ele acha que é uma coisa, mas é outra, e mostrar um poder que ele tem, não é tão absurdo quanto os outros ficarem olhando, ok? Outra coisa que não tem muito sentido é a voz do Raio Negro causar danos nele mesmo. Se fosse pra isso acontecer, a cabeça dele era pra ser destruída sempre que ele falasse. O pescoço, tudo, aquela energia da voz dele passa pelo corpo dele. Não sai só da boca, tem que ser gerado aqui dentro. No mínimo ele tem uma resistência bem alta à própria voz. Porque a voz da gente ecoa na caixa craniana, não é? Quem é fonoaudiólogo aí me corrija, mas é isso. Inclusive tem até vídeo aqui no canal explicando como é que funciona a voz do Raio Negro e o quão poderosa é a voz dele. Vocês podem ver aí, ó, vou até deixar aqui, tá? Mas assim, o que eu vejo nessa luta, né, tem pontos bons e ruins, mas no geral serviu pra passar o quão ameaçadora e perigosa a Wanda tava. Naquele momento ela tava muito ameaçadora. Então pra mim, aquela cena foi justamente pra mostrar pra gente, pra mostrar pra todo mundo como era poderosa a Wanda. Foi uma sequência até assustadora. Ela matando o Xavier também, né?
Pô, até arrepia, né? Pô, foi casca grossa. Mas agora só me responde essa. Se ela fez que boca com o Raio Negro, por que ela não fez isso com todo mundo? Que pernas, que braços, que corações, que cabeças. Se você parar pra pensar que a Wanda pagou o Darkhold de literalmente todo o multiverso, ela pode fazer o que ela quiser com esses heróis aí, pô. Ela manipula a realidade. Se ela tirou a boca do Raio Negro, como é que ela vai tirar, sei lá, a cabeça de cada um? Na boa. Pra mim, a única explicação é porque tem que dar filme, né? Se botar a Wanda pra vencer todo mundo de um jeito igual, fica sem graça. Você tem que fazer as coisas diferentes, mostrar a versatilidade dela, gerar emoção, né? Fazer a galera que tá lá no cinema, pô, achar que os heróis têm alguma chance. Se ela só saísse apagando todo mundo da realidade, ou até transformando todo mundo, sei lá, em palhaço, né? Igual lá em WandaVision, não iria ter filme. Mas que é possível, é possível. Por isso que tá gerando esse debate agora. No final das contas, é um filme da Marvel. O objetivo é o quê? Entreter, a galera ficar falando, conversando. Por isso que por mais poderosa que fosse a Wanda, ela tava ali tendo certa dificuldade. Só andando, mancando, né, pelos corredores ao invés de voar. Podia voar, em vez de ficar se arrastando lá, parecendo, sei lá, um zumbi. Minha opinião pra ela não voar é essa. É aquele negócio, precisa ter um filme. O Sam Raimi queria criar cenas tipo de terror, com a Wanda se arrastando nos corredores. Isso é clichêzaço de terror, sacou? Tipo, sei lá, o Jason andando atrás de alguém, alguém correndo. É sempre assim, né? As vítimas estão correndo e os caras atrás andando. E eles sempre chegam, né? Só que o Kevin Feige mandou uma explicação pra isso, tá? Segundo ele, quando a Feiticeira Escarlate faz o Dreamwalking, faz a possessão onírica, ela acaba ficando com os poderes reduzidos porque ela tá usando uma variante dela mais fraca. Se a gente considerar que a Feiticeira Escarlate do universo principal tava se remontando toda, sabe, tipo ajeitando o corpo todo quebrado lá pra sair da dimensão espelhada, ela chegou a tancar de boa o soco da América Chaves, que tremeu montanha. Vendo por esse lado, aí faz sentido mesmo que ela não tenha esse mesmo nível usando o corpo da variante dela. Ela pegou uma variante mais fraca, beleza. Aí faz um pouco de sentido. Pouco não, faz sentido. Provavelmente nenhum dos Illuminati tem o mesmo nível e o mesmo respeito que esses personagens teriam se fosse da linha principal do CM. Eu penso que aquele grupo... não, tem que ser. Não pode ser tão idiota quanto o grupo da Terra Meio-Meia, concorda? Do universo principal. Eu aposto que quando o Reed, Raio Negro e o Professor Xavier derem as caras no universo principal, eles vão ser bem mais respeitados. Eu até lembrei de uma cena aqui que aconteceu nas incursões de 2015, né? Quando tinha lá, tava todas as terras se fundindo nos universos. Aí o Reed Richards, do Meio-Meia, encontrou o Reed Richards do Ultimate, do universo Ultimate. E o do universo Ultimate, com aquele capacete lá, né? Porra, ele... aquela coisa que ele faz pra pensar tal, que ele usa, porra, o cara mais inteligente da galáxia. Ele era considerado o mais inteligente da galáxia. O do universo Ultimate. Pronto. Um encontrou o outro. Aí, o do universo Ultimate, que era o considerado mais inteligente de todos, foi tentar ler, entender a mente do Reed Richards do nosso universo. Ele ficou olhando, ele ficou assim parado, né? Porque com a máscara e tal... E voltou e falou assim, é impossível entender a mente desse cara. Foi a mente mais incrível, mais absurda que eu já vi na minha vida. Ou seja, ele deu o braço a torcer que aquele Reed Richards, do canônico, do meio-meia, era mais inteligente que a mente mais inteligente daquele universo. Algo surreal. E isso vai acontecer no universo principal, né? Eles vão ter que aparecer. Eles têm que aparecer no universo principal. As incursões estão vindo aí. A Marvel vai ter que botar os Illuminati. Mas ok, agora a gente sabe que esses personagens existem. Eles vão aparecer, seja com incursões, eu não sei o que a Marvel vai fazer, algum portal, mas esses personagens vão aparecer e eu tô muito hypado. Porque abre um leque muito grande. Junto com os Inumanos vem, sabe, uma bagagem muito grande de personagens. Pô, com um quarteto então, que é a origem da Marvel nos quadrinhos praticamente, né? Tocha Humana foi um dos primeiros personagens, se não o primeiro. Então, tem muita coisa chegando aí. Pode esperar Galactus, Surfista, Senhor Destino. Espera que tá chegando uma fase absurda da Marvel. Mas e você, sobre essa cena? O que mais você achou completamente sem sentido nessa cena? Se você fosse o Reed Richards, teria falado pra Wanda? Tipo, parece aqueles vilões, né, da série do Batman. Você lembra disso? Olha, eu vou deixar você nessa armadilha, que essa armadilha vai queimar essa vela aqui, e quando cair isso aqui vai te esmagar. Que o cara não vai lá dar, mata logo, não é verdade? O cara foi e avisou qual era o poder, mas a verdade é que ele não sabia o poder daquela Wanda. Mesmo assim, pela inteligência, ele deveria ter imaginado. Mas você faria daquele jeito? O que mais você achou que foi loucura? Comenta aqui embaixo que é importante. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Toca aqui, se inscreve no canal. Tá bom demais a tua inscrição com o sininho. Galera, recorde de visualização, a gente tá na fase ótima, porque a comunidade tá crescendo demais. Lógico, um momento bom pra caramba pra comunidade nerdística, pra todos os canais. Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!